Para honra e glória nós estamos hoje no dia 161 de 365 dias com o Senhor, agora no ano 2026, graças a Deus. E primeiramente eu agradeço a Deus em nome de Jesus, sou feliz e grato ao Senhor em nome de Jesus. Depois a você por chegar até aqui, Deus abençoe grandemente você e sua família em nome de Cristo Jesus. E vamos continuar aqui esse projeto maravilhoso para honra e glória do Senhor, que é ler a palavra do Senhor de Gênesis, Apocalipse, agora no ano 2026. E graças a Deus estamos no livro de Salmos. E é isso, se você está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo em nome de Jesus, vamos continuar. E se você já está acompanhando, vamos continuar para a honra e glória do Senhor. Amém, vamos lá. Salmo capítulo 97, e aproveitando que você está aqui, curte aqui, para que você seja instrumento de Deus para levar o reino dos céus para as pessoas, mais vidas, mais almas, em nome de Jesus, e vamos lá. Salmo capítulo 97. O Senhor reina. Você vê coisa linda, já começa assim, o Senhor reina, acabou. Ele é rei, ele é soberano, ele é poderoso, ele é maravilhoso, ele é grande. Exulte a terra e alegre-se as regiões costeiras. Acabou. Todos louvem a Deus. Todos exultem o Senhor. Todos glorifiquem quem Deus é. Ponto. Nuvens escuras e espessas o cercam. Retidão e justiça são a base do seu trono. E aí você vê coisa interessante, né? Lembra? A santidade do Senhor, a justiça do Senhor, a bondade do Senhor são a base do trono de Deus. Fogo vai adiante dele e devora os adversários ao redor. Você vê coisa incrível, né? O Senhor, ele é poderoso. À frente do Senhor vai fogo que devora os adversários. Seus relâmpagos iluminam o mundo. A terra os vê e estremece. Os montes se derretem como cera diante do Senhor, que coisa linda. Diante do soberano de toda a terra. Os céus proclamam a sua justiça e todos os povos contemplam a sua glória. Você vê que coisa linda, né? O Senhor é rei, o Senhor reina, o Senhor é poderoso. O Senhor, fez todas as coisas e todas as coisas estão debaixo da vontade e do intermédio dele. Todas as coisas estão debaixo do poder dele. Todas as coisas estão debaixo da mão poderosa do Senhor. Aí eu volto e digo para você, aí que tá. Deus, ele conhece nosso coração. Poderoso é Deus para mudar quem somos. Poderoso é Deus para transformar nosso coração, nossa alma, nossa mente, nosso espírito, nossa natureza. Poderoso é o Senhor para trabalhar em nós. Olha, se entregue ao Senhor, se renda ao Senhor, apresente sua vida a Deus, mostre suas dificuldades, seus problemas, mostre suas fraquezas, mostre ao Senhor as suas preocupações, os seus medos, porque poderoso é Deus para fazer o extraordinário. Olha, jamais se esqueça do Senhor. Ele está disposto a te ajudar. Ele está disposto a estar contigo. Ele está disposto a viver com você. Ele está disposto a melhorar a sua vida. Basta que você clame. Basta que você busque. Basta que você o consulte. Olha, a distância de Deus para nós, ela só existe por causa de nós para Deus. Porque Deus não tem distância para nós, mas somos nós que criamos distância com Deus. Errando, pecando, falhando, vivendo a nossa vida sem consultar Ele. Olha, aproveita esse momento e fala assim, Senhor, seja bem-vindo em minha vida. Criador do céu e da terra, em nome de Jesus, seja bem-vindo em mim. Só isso. Isso já é suficiente. E vamos lá. Versículo 7. Ficam decepcionados todos os que adoram imagens e se vangloriam de ídolos. Prostraram-se diante deles todos os deuses. E aí você vê, olha, a decepção ela existe para todos aqueles que buscam outros deuses. Para todos aqueles que buscam qualquer outra ferramenta, qualquer outra coisa que não seja Deus. Olha, jamais, em hipótese alguma, em momento nenhum, em situação nenhuma, jamais ponha sua fé, sua esperança, sua tranquilidade, sua paz em qualquer coisa que não seja Deus. Jamais. Olha, ponha sua fé no Senhor. Ponha sua fé em quem Deus é. Põe a sua fé em Deus, põe a sua fé no Senhor, porque é Ele quem cuida de nós. É Ele quem aperfeiçoa quem somos. É Ele quem mostra os seus caminhos. É Ele quem nos transforma. Olha, coloca a sua fé no Senhor, porque é Ele que faz todas as coisas. Versículo 8. Ficam decepcionados todos que adoram imagens e se vangloriam de ídolos. Prostrem-se diante dele todos os deuses. Inclusive, isso aqui
é justamente mostrando que Deus é soberano, que Deus é Senhor, que Deus é o Criador. Deus ele não é um Deus que tem deuses acima dele, pelo contrário. Deus é o Criador, Deus é o soberano, Deus é o Senhor, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Deus é o Deus dos deuses, Deus é o Deus poderoso, Deus é o Rei, é o Criador de todas as coisas. Versículo 8. Sião ouve e se alegra, e a cidade de Judá exulta por causa da sua sentença, Senhor. Você vê, olha, quando as suas sentenças chegam, nós nos alegramos. Quando as tuas sentenças chegam, nós ficamos felizes por ti. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. És exaltado muito acima de todos os deuses. E aí você vê, existe a altura que os deuses são elevados, que inclusive o apóstolo Paulo ele diz que são principados, potestades e hostes da maldade, é o que o apóstolo Paulo diz, e o livro de Judas também fala a respeito disso, o livro de Enoque também fala a respeito disso. Mas a questão é, Deus está muito acima de todos os outros deuses. Existe a força do mal, existe o maligno? Sim, a palavra de Deus ensina isso. Que Deus considera como nossos inimigos. É o que Deus considera. Agora, Deus está muito acima de tudo e todos. Deus está muito acima de todas as forças, todas as hostes, todos os principados, todas as potestades, todos os espíritos. Deus está acima de tudo e todas as coisas aqui. És exaltado muito acima de todos os deuses. Soberano é o Senhor, Rei dos reis é o Senhor, maravilhoso é o Senhor, acima de tudo e todas as coisas é o Senhor. Versículo 10. Odeiem o mal, vocês que amam o Senhor. E aí você vê, isso aqui é uma instrução para nós. Olha, odeie o mal, odeie a injustiça, odeie a maldade contra o ser humano, odeie a maldade contra a natureza, odeie a maldade contra aquilo que Deus fez, as obras do Senhor. Odeie a maldade. Vocês que amam o Senhor, pois Ele protege a vida dos seus fiéis e os livra das mãos dos ímpios. É Deus que nos guarda, é Deus que nos livra, é Deus que está conosco, é Deus que cuida de quem somos, é Deus quem prepara a nossa vida, é Deus que muda o que somos, é Deus que muda a nossa essência. Versículo 11. A luz nasce sobre o justo e a alegria sobre os retos de coração. Você vê que coisa interessante, né? É Deus que nos dá a paz, é Deus que nos dá a felicidade, é Deus que nos dá a luz, é Deus que nos dá a alegria. Alegrem-se no Senhor, justos, e louvem o seu santo nome. Você vê, nossa alegria ela tem que estar no Senhor, ela tem que estar em quem Deus é. Nossa alegria ela tem que estar no nome do Senhor. Olha, se existe algo que te alegra, se existe algo que te deixa feliz, se existe algo que te deixa satisfeito, bem, tem que ser o Senhor. O Senhor é a nossa alegria. O Senhor é a nossa paz. O Senhor que nos enche de alegria. Olha, é o Senhor que tem que ser a fonte da nossa felicidade em todo o tempo. Porque o Senhor é bom. Santo é o seu poderoso nome. Salmo capítulo 98. Versículo 1. Cantem ao Senhor um novo cântico, pois Ele fez coisas maravilhosas. Você vê coisa linda, né? O Senhor fez coisas maravilhosas. O Senhor fez coisas grandes. O Senhor é poderoso. O Senhor é grande. O Senhor manifesta a sua glória. O Senhor manifesta o seu poder. Cantem ao Senhor um novo cântico, pois Ele fez coisas maravilhosas. A sua mão direita e o seu braço santo lhe deram a vitória. Você vê, olha, a vitória, ela sempre vem do Senhor. A vitória não vem do seu trabalho, a vitória não vem do seu esforço, a vitória não vem da sua dedicação, mas a vitória vem do Senhor sempre. Versículo 2. O Senhor anunciou a sua vitória e revelou a sua justiça às nações. Ele se lembrou do seu amor leal e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a vitória do nosso Deus. E aí você vê, coisa linda, né? Essa vitória, nós podemos ter um entendimento que é o próprio Cristo. Jesus, ele era uma promessa de que Deus iria enviar seu Filho, iria enviar o ungido dele, iria enviar o Redentor da humanidade, para que nós viéssemos a ter paz com Deus.
para que o pecado, para que a doença que é chamada pecado, ela viesse a ser arrancada daqueles que creem no ungido de Deus. Ela viesse a ser tratada daqueles que creem no ungido do Senhor. Ela viesse a ser limpa, essa pessoa viesse a ser limpa, porque crê em Cristo. E aí justamente essa vitória de Deus, que é a renovação com Deus, que é a aliança com Deus, que é o Cordeiro Santo que tira o pecado, ele veio, que é Cristo. Só que a vontade de Deus não era deixar Cristo única e exclusivamente para os filhos de Abraão, Isaac e Jacó. Apenas para uma tribo entre as milhares de tribos de toda a terra. Apenas para um povo entre os milhares de povos da terra. Apenas para algumas pessoas entre as milhares de pessoas de toda a terra. Não. A vontade do Senhor era o contrário. Era fazer com que todo povo, toda língua, toda nação, toda tribo reconhecesse a Cristo, reconhecesse a vitória do Senhor e pudesse ter a oportunidade de ser salvo. E aqui estamos nós. Nós não viemos de Abraão, Isaac e Jacó, pelo menos da carne ou do sangue, mas cremos na promessa, cremos em Cristo. E por causa de Cristo somos adotados como filhos de Deus e também participantes das mesmas promessas. Por causa de Cristo. Então, assim, a vitória do Senhor chegou. A vitória do Senhor está exposta sobre toda a terra. E isso é maravilhoso. Vamos continuar. Aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra. Louvem-no com cânticos de alegria e ao som de música. Ofereçam música ao Senhor com a harpa e ao som de canções, e com cornetas e ao som de trombetas. Exultem diante do Rei, exultem diante do Senhor, o Rei. Ressoem o mar e tudo que nele existe, o mundo e os seus habitantes. Batam palmas os rios e juntos cantem de alegria os montes. Ou seja, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Coisa linda, né? Cantem diante do Senhor, porque Ele vem. E aí você vê coisa linda. Olha, não é uma dúvida, não é um se, né, uma possibilidade. Não é uma condição. Mas Ele vem. Deus vem. Isso é uma certeza. Isso é uma certeza maior do que se nossa vida vai se esvair. Porque pode ser que Deus venha e ainda tenhamos vida. Ainda em nossa vida, Deus pode vir julgar a terra. Então a gente voltar ao pó, talvez isso não aconteça. Mas que ele vem, isso é certo. Se existe uma coisa certa, é isso. Jesus vem. Cantem diante dele, do Senhor, porque ele vem. Vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. Ele vem. Isso a gente nunca pode se esquecer. O Senhor vem. Ele vem. Salmo, capítulo 99. O Senhor reina, as nações tremem. O seu trono está sobre os querubins. Abala-se a terra. Grande é o Senhor em Sião. Ele é exaltado acima de todas as nações. E aí você vê, ele é exaltado. Olha, ele é exaltado aonde? Acima de todas as nações. Ele é o Senhor, ele é rei, ele é poderoso, ele é grande. Olha, Deus é poderoso. Quando nós lemos isso aqui para a honra e glória do Senhor, que alguns inimigos de Israel, eles enfrentaram Israel no campo, e aí perderam. Ah, não, é porque aí os inimigos de Israel falaram, não, é porque o Deus deles é o Deus do campo. Vamos enfrentar eles nas montanhas. E aí nas montanhas perdeu de novo. Não, é porque o Deus deles é bom no campo e é bom nas montanhas. Vamos enfrentar ele nos vales. E aí enfrentou Israel nos vales e perdeu também. Deus ele é Senhor sobre a planície. Deus ele é Senhor sobre a montanha. Deus ele é Senhor sobre o vale. Deus ele é o Senhor sobre tudo e todas as coisas. Ele está acima de todas as nações. Ele está acima de todos os povos. Perdão. Ele está acima de todos os deuses. Ele está acima de todos os espíritos. Ele está acima de todas as coisas. Porque ele é Deus. Ele é o Criador. É ele que diz. Eu estou acima de todos. Ponto. Seja louvado o teu grande e temível nome, que é santo. Rei poderoso. Opa! Amigo da justiça. Que coisa linda. Olha, amigo da justiça. O Senhor, ele é assim.
O Senhor é amigo da justiça. Que coisa linda. Estabeleceste a equidade. Olha, estabeleceu aquilo que é certo. Equidade é o quê? Para o certo, certo, para o errado, na medida do erro dele. O julgamento é único. O julgamento é específico. É o julgamento perfeito. Proporcional a cada um. Ele não estabelece o juízo a mais para um e a menos para outro. Ele estabelece o correto para cada ato, para cada pessoa. E fizeste em Jacó o que é direito e justo. Exaltem o Senhor nosso Deus, prostrem-se diante do estrado dos seus pés. Ele é santo. Santo é o Senhor. Santo é nosso Deus. Santo é o Rei sobre toda a terra. Santo é o Senhor, Rei dos exércitos. Versículo 6. Moisés e Arão estavam entre os seus sacerdotes. Samuel, entre os que invocavam o seu nome. Eles clamavam pelo Senhor. E ele lhes respondia. Você vê que coisa bela, né? Clamavam a Deus e Deus respondia. Clamavam ao Senhor e o Senhor se fazia presente. Clamava quem Deus é e Deus, estava presente. Falava-lhes da coluna de nuvens e eles obedeciam aos seus mandamentos e aos decretos que ele lhes dava. Olha, obedeça ao Senhor. Obedeça a quem Deus é. Faça questão de buscar ser certo. De buscar fazer o certo. De buscar ser correto perante o Senhor. Olha, o mundo, ele não liga muito para isso. O mundo quer viver uma vida de qualquer forma, de qualquer jeito. O mundo quer viver uma vida assim, quer viver conforme os desejos, quer viver conforme a carne. Não viva assim, não. Vivam a vida que o Senhor se alegra. Vivam a vida que o Senhor se satisfaz com a sua vida. É fácil viver assim todo dia? Não, não é. Tem dias que é mais fácil, tem dias que não é. Tem dias que você vai ter que lutar mais, tem dias que você vai ter que lutar menos para poder fazer o certo. Mas o importante é você viver fazendo o certo. O importante é você viver meditando na lei do Senhor de dia e de noite. O importante é todos os dias nós estarmos aqui com Ele. Porque é aqui que Ele nos aperfeiçoa. É aqui que Ele nos transforma. É aqui que Ele muda o nosso coração, nossa alma. É aqui que nós somos transformados para a honra e glória dEle. Olha, sejamos fiéis. Porque Ele é fiel. Tu lhes respondeste, Senhor, o nosso Deus. Para eles, tu eras um Deus perdoador. Embora os tenha castigado por suas rebeliões. Exaltem o Senhor, o nosso Deus. Prostrem-se voltados para o seu santo monte. Porque o Senhor, o nosso Deus, é santo. Assim Deus é. Nós temos que louvar a Deus pela sua santidade. Nós temos que louvar a Deus pela sua beleza. Nós temos que louvar a Deus pelo seu poder. Nós temos que louvar a Deus pelo seu amor. Nós temos que louvar a Deus pela sua misericórdia. Nós temos que louvar a Deus, porque Ele nos perdoa. Nós temos que louvar a Deus porque a sua natureza, a natureza de Deus é boa. Nós temos que louvar a Deus porque Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Glória a Deus. Escreve aqui, Escreve aqui, santo. Escreve aqui, santo, para eu saber que chegou até o fim. Escreve aqui, santo, para eu saber que você chegou até o fim. Curte aqui, para que você seja instrumento de Deus para levar o reino dos céus a mais pessoas, mais vidas, mais almas. Se inscreve aqui para amanhã, dia 162, estarmos juntos aqui para a honra e glória do Senhor nesse projeto da Lei do Senhor, agora no ano 2026, graças a Deus. E é isso. Mais uma vez, Deus abençoe você grandemente. Primeiramente, eu agradeço a Deus, sou feliz e grato ao Senhor em nome de Jesus. Depois, eu agradeço a você por chegar até aqui. Deus abençoe grandemente você e sua família em nome de Cristo Jesus. E é isso. Até amanhã, dia 162, em nome de Cristo Jesus. E é isso. Deus abençoe grandemente você e sua família. Em nome de Jesus. Amém.